Boa noite, meus senhores e minhas senhoras. Na noite de hoje teremos mais uma palestra oferecida pelo nosso Centro Democrático dos Engenheiros, CDE, dando continuidade ao ciclo de palestras sobre a certificação de profissionais, assunto que é de grande interesse na atualidade em nosso meio técnico. Trouxemos para este ciclo, para a noite de hoje, o engenheiro civil Marcelo Rosenberg, que falará sobre processos de certificações profissionais. Este profissional é um profissional atuante neste assunto e inclusive especializado neste assunto. Marcelo Rosenberg é engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1975, pós-graduado na área de estruturas da mesma escola e cursos informativos em construção. Curso de especialização em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, recebeu bolsas de viagem de aperfeiçoamento da Confederação Britânica de Indústrias, via Conselho Britânico, e do Rotary Internacional e de Estudos da FAPESP. Fundador e diretor da GTP, Grupo Técnico de Projetos Limitada, com mais de 2.000 projetos de pontes, edifícios industriais, shopping centers, centros de distribuição, sistemas de saneamento, totalizando mais de 10 milhões de metros quadrados de área construída. Atua como especialista em projetos de pré-fabricação de estruturas. Consultor de engenharia de diversas empresas e entidades técnicas. Responsável pela implantação na Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo do Sistema de Computação para Controle de Informações e Gerenciamento de Empreendimentos e Obras. Sócio fundador da ABES, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, que presidiu de 2000 a 2002. Representa o Instituto de Engenharia no Comitê de Projetos da Qualiab desde 1998 e foi vice-presidente de atividades técnicas do Instituto de Engenharia. Idealizador dos manuais de escopo para a contratação de projetos para a indústria imobiliária, com mais de 25 mil inscritos e 500 mil downloads. Reintrodutor no Brasil do seguro de responsabilidade civil para erros de projetos de engenharia. Desde 2009, se dedica à criação e implantação do sistema de certificação e acreditação de engenheiros. Portanto, hoje teremos esta importante palestra com esse emérito profissional, e da qual eu passo a palavra para a sua saudação e início de sua palestra. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Queria agradecer a oportunidade de participar dessa reunião e o gentilíssimo convite que eu recebi. E eu tenho pouco tempo para falar e tenho muita coisa para expor, então eu me coloco à disposição de vocês desde já para responder a perguntas ou qualquer coisa a respeito de certificação na ocasião que os senhores desejarem. O sistema de certificação concebido pela Sociedade Brasileira de Certificação de Engenheiros e o Sistema Brasileiro de Certificação de Engenheiros é uma atividade desenvolvida com o Instituto de Engenharia de forma análoga ao que funciona a Câmara de Mediação e Arbitragem. Foi necessário criar uma entidade independente, né, para que a gente possa construir um processo de alta credibilidade. Nós temos um problema. Os senhores estão me vendo aí os slides, não? Estamos. Eu estou. Muito bem. Nós temos um problema conhecido de qualificação inadequada de engenheiros no país. Os estudos que nós fizemos ao longo dos anos mostraram que em 2013, essa aplicação inadequada de engenharia nas diversas modalidades
seja no projeto, seja na implantação, seja na operação, acarretam ao país um pequeno prejuízo de 75 bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E a certificação foi concebida para tentar recuperar a capacidade operacional do país e, principalmente, a sua capacidade competitiva no mercado internacional. Os senhores têm nesse quadro com grandes números, né? 2.500 cursos de formação, graduação de 41 mil engenheirandos por ano, mas onde o mercado já considera ou rejeita, por não qualificação, 10 mil. Um quarto desse número, nem sequer, mesmo que formado, mesmo que habilitado pelo sistema oficial do CONFEA-CREA, o mercado não considera minimamente qualificado para atuar. O cadastro ativo do CONFEA tem cerca de 890 mil profissionais de engenharia registrados. Desses 890 mil, 600 mil estão com entre 25 e 25 anos de atividade e são o objeto e o foco do nosso programa. Desses 890 mil, 85% jamais voltou a estudar qualquer assunto técnico depois que deixou o curso de graduação. Na coluna da direita, os senhores têm algumas avaliações sobre os efeitos disso. O conhecimento crescendo a uma razão média de 4% ao ano, em 5 anos, quer dizer, quando começa o nosso público-alvo, o profissional, em geral, só detém 75% do seu potencial de atualização técnica inicial. Em 10 anos, ele não tem nem metade. E o que motiva o nosso programa? Faltam conceitos sólidos ou desatualização em momento que começa a tomar atitude e decisão, o que gera insegurança, procrastinação e atitude de não comprometimento que impactam os resultados da empresa onde trabalha. Acho que todos os senhores sentem isso, infelizmente, no seu dia a dia. A curva característica de um problema de engenharia é esse gráfico. Nós temos na horizontal o nível de qualidade ideal e, ao longo do processo, vão surgindo imperfeições. Os processos são imperfeitos, como os senhores veem na coluna da direita, os recursos e estruturas também são inadequados, o recurso humano não está preparado, as informações são imperfeitas e, no fim do processo, um esforço hercúleo para tentar se aproximar do nível de qualidade ideal para o qual o projeto foi concebido. Projeto, construção, implantação, operação, o que for. O quadro de ausência de padrões de qualificação e reciclagem de conhecimento está registrado aqui nesse slide. Os sistemas não têm padronização nacional, o que é um problema para um país continental como o Brasil. Muitos dos alunos deixam a universidade sem o mínimo de qualificação para enfrentar uma vida profissional produtiva. Além de não ter conhecimento adequado, eles também não são atualizados, né? Falta, na maioria dos profissionais, visão ampla e sistêmica do processo no qual eles se inserem, dificuldade de contratação para as empresas e altíssimos gastos de treinamento. Antes de começar essas últimas crises, algumas das grandes empresas ainda tentaram criar universidades corporativas. Esses processos, infelizmente, na sua maioria foram desativados, com resultados decepcionantes do que sobrou. As falhas técnicas e improdutividade acarretam perda de competitividade. Nós temos um exemplo positivo na Embrapa, que conseguiu, através do uso da engenharia aplicada a diversas outras ciências, criar um núcleo de qualidade realmente competitivo no resto do mundo. Temos isso na Embraer, mas quantas outras empresas brasileiras têm essa espinha de destaque, essa espinha de produtividade e de competitividade? E essas falhas no complexo de engenharia geram perdas que foram estimadas em diversos empreendimentos grandes, empresas consideradas de primeira linha, perdas que equivalem de 8% a 25% do faturamento.
Se essas perdas forem estancadas, você terá uma injeção de capital operacional nessas empresas gigantesca, permitindo a elas que façam investimentos em outras áreas, enquanto que não terão mais que acobertar os seus próprios erros, sangrando o seu capital de giro. Foram contatadas, ao longo desses anos, essas 20 entidades patronais mais significativas, cobrindo praticamente todo o aspecto da engenharia industrial brasileira. Nós estamos procurando agora envolver as empresas. E aqui tem o que nós esperamos das entidades patronais, das empresas e dos profissionais. No que diz respeito aos profissionais, o importante é que o processo de certificação seja voluntário, né? Onde o cidadão entenda, o profissional entenda, que o aprimoramento da sua qualificação profissional é um adicional, é um motivo de destaque, de comprovação de meritocracia perante uma sociedade. Mas isso só terá valor se o empregador considerar que isso é importante no recrutamento e na manutenção dos seus quadros técnicos. Quase todo mundo, quando você fala em certificação, pensa nos engenheiros recém-formados. Mas o grande problema nosso está na massa de profissionais que já está no mercado, né? Então, através de um processo do engajamento na certificação, nós entendemos que não só estamos valorizando a meritocracia, a ação meritocrática do profissional, como nós vamos atestar as suas competências, o que vai de encontro às resoluções do Conselho Federal, que permite a expansão de atribuições profissionais, desde que comprovada a devida competência, diferencia o profissional e atende uma coisa que é sempre um anseio da nossa categoria, que é a valorização profissional. As entidades profissionais, patronais, por sua vez, têm a oportunidade de efetivamente oferecerem aos seus filiados, tanto empresas como profissionais, um cardápio de atitudes que visem a valorizar o profissional. Com isso, nós podemos reconhecer que profissionais bem preparados, com conhecimentos sólidos, podem atuar sucessivamente ou paralelamente em diversas cadeias produtivas. E isso é uma coisa que apela muito, porque nós ainda estamos com uma visão de que o profissional é formado para trabalhar apenas num microsegmento, ao passo que as empresas hoje demandam profissionais com visão ampla, com capacidade de adaptabilidade, com atualização de conhecimentos multidisciplinares, e essa permeabilidade horizontal pelas diversas cadeias produtivas foi algo que impactou muito o professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e coordenador do Núcleo de Agronegócios da FGV. Quando a gente fala em organizar cadeias produtivas, os elos mais fracos são os que fragilizam toda a cadeia produtiva. Tentativas de exigir certificação da cadeia produtiva através das empresas tiveram seus percalços justamente porque os seus sub-subfornecedores muitas vezes não tinham a qualificação mínima necessária para atender os desejos e as necessidades. O conceito da certificação, a sua concepção filosófica e evolução, ela parte desse tripé básico. São necessários exames de qualificação para profissionais, são exames periódicos e, por sua vez, também evolutivos. Desses exames, nós pretendemos criar uma ponte de comunicação entre o mercado e a academia, que, infelizmente, não existe hoje. O mercado tem as suas carências e a academia, voltada para atender as determinações certificadoras do Ministério da Educação, pouco olha para as necessidades do mercado, né? Então, infelizmente, nós vemos muito poucas empresas brasileiras hoje disputando o mercado de tecnologia internacionalmente. Isso é um problema sério para o país. Agora, da análise estatística, dos resultados das provas, dos resultados do desempenho dos profissionais, de toda a verificação do processo como está sendo aplicado, nós temos condições de sermos agregadores de um acervo de conhecimento
e de orientação multidisciplinar dentro das áreas de engenharia. Para isso, nós estamos levantando um acervo de não qualidades do mercado. Este acervo está sendo montado em cima de Big Data, porque é muito difícil você ter um reconhecimento público das empresas de que a coisa tem problemas, né? Mas os problemas estão aí no dia a dia e todos nós percebemos. A negação não os resolve. Então, o processo de certificação, para ser efetivo, ele tem que ajudar a resolver esses problemas. Já falamos do acervo de conhecimento, soluções e recomendações, e a estratégia de comunicação se dá através de diversos canais. Para ser competitiva, a engenharia tem que trabalhar em cima desses 6 fatores, pelo menos, que estão aí, né? Há muitos quesitos que as empresas desejam de um profissional de engenharia que não estão, normalmente, no curso, não são ministrados nos cursos de formação. Por exemplo, conceitos de ética profissional, questões de relacionamento, trabalho em equipe, não o trabalho de equipe que eu faço a capa, o outro entrega, o outro bate a máquina e assim por diante. Mas é um trabalho integrado de equipe, de colaboração, de procura de desenvolvimento, procura de aperfeiçoamento. Custos competitivos são uma coisa extremamente importante no processo de aplicação de engenharia. Não basta resolver o problema, nós precisamos ter custos competitivos para disputar o mercado. Numa das visitas, eu conversei com o presidente de uma associação que congrega empresas transnacionais, e ele dizia que as empresas brasileiras, os ramais brasileiros das empresas transnacionais, tinham custos internos superiores ao que custava para internar as mesmas peças produzidas no exterior e transportadas e pagando os impostos. Isto é letal para a cadeia produtiva, para a cadeia competitiva brasileira. Nós precisamos dominar plenamente processos produtivos, incluindo o desempenho do produto. Diversos eletrodomésticos causam danos e ferimentos aos seus usuários porque foram mal concebidos. Embalagens que mutilam as pessoas que tentam abri-las, né? E, principalmente, engenharia está muito relacionada com organização e sistemas de gestão. E isso é uma coisa muito importante para qualquer profissional. Então, para que haja competitividade, é necessário que haja entrega. E isso é uma coisa que poucas vezes a gente vê esse compromisso de entrega dentro do modo produtivo brasileiro para que possamos ser competitivos. O que caracteriza essa entrega? Os requisitos são uma base conceitual sólida, uma capacidade de analítica, um domínio de técnica atualizado, expectativa de liderança no processo produtivo. Usualmente, engenheiros são líderes de equipes de produção, que podem ter outros engenheiros, mas geralmente tem outros tipos de profissionais envolvidos, e é preciso dominar técnicas de liderança, é preciso dominar técnicas de negociação para que o exercício profissional seja bem sucedido, mesmo que dentro de uma carreira Y se opte por permanecer técnico. Mas é preciso dominar isso. Nas perícias, é preciso dominar negociação. Faz parte do processo pericial. E, principalmente, é preciso não esquecer a humanidade na criação da convergência entre as partes. Esse daqui é uma pequena lista, porque eu poderia agregar mais uns 200 e poucos itens. O Sistema Brasileiro de Certificação contribui para ajustar a competência geral dos profissionais aos padrões de mercado. Veja, nós estamos olhando a certificação como uma ferramenta para alimentar o mercado. Isso é muito importante. A certificação não é um fim em si mesma. A certificação é um processo de alimentação e melhoria do desempenho do mercado de engenharia. Então, afeta os profissionais, afeta as empresas, as instituições e escolas e também afeta a sociedade civil através da uniformização dos padrões de conhecimento. Para os profissionais,
como eu já disse, a robustez da formação é importante, o diferencial pessoal também é importante ser reconhecido pelo mercado e a manutenção do conhecimento atualizado. Para as empresas, empresas de produção lideradas por engenheiros melhor qualificados têm melhor desempenho. E mais do que isso, o engenheiro melhor qualificado, o seu exemplo permeia por toda a organização. Os liderados vão querer também ficar bem com o chefe, vão querer fazer um papel bonito e eles vão buscar também se aperfeiçoar. Com isso, nós acreditamos que haja um efeito secundário de pressões para a melhoria do ensino médio e do ensino básico vindo de cima, na medida que os profissionais que estão se preparando para a certificação em engenharia são emulados pelos técnicos e pelos seus outros colaboradores e todo esse pessoal passa a fazer pressão sobre o sistema educacional de forma a melhorar o sistema educacional. Ao invés de nós investirmos na melhoria do sistema educacional básico, com resultados daqui a 30 ou 40 anos, nós podemos obter, através desse sistema que puxa para cima, puxa de cima, resultados significativos em prazo de 3, 4 anos. Isso também tem uma repercussão muito grande para o país. As escolas, na medida que você defina padrões de exigibilidade e requisitos mínimos de capacitação profissional, as escolas se aproximam do mercado. Não interessa quantos papers na área de engenharia, não são os papers que o corpo docente prepara que são os responsáveis pela melhoria dos conhecimentos, da disseminação de conhecimentos entre os estudantes, mas é simplesmente o domínio efetivo de capacitação profissional. Isso é muito importante na medida que as tecnologias vão se sucedendo e vão substituindo e vão canibalizando as anteriores e se exige um padrão cada vez maior de conhecimento e desempenho de todos. E a sociedade civil ganha com a redução de desperdícios e perdas, diminuição de acidentes de diversos tipos. Falávamos aqui há pouco, antes de começar esse encontro, sobre como a engenharia foi capaz de responder adequadamente nesse processo de pandemia, de forma que nós não tivemos grandes problemas de falta de energia, de falta de saneamento, de falta de telecomunicações, de transporte. A engenharia soube responder adequadamente. E isso foi benéfico para a sociedade. Os senhores podem perfeitamente especular sobre o que seria se um desses ramos de engenharia não respondesse, o tamanho da catástrofe maior que estaríamos vivendo. Evidentemente, maior eficiência gera crescimento econômico e nós podemos caminhar no Brasil para uma cultura de excelência que tanto nos faz falta. A dinâmica do sistema congrega essas três áreas, as entidades setoriais, a profissão e a academia. Da análise do desempenho dessas três grandes áreas, nós temos o universo das não qualidades em aplicações e o universo de engenheiros na profissão com mais de 5 anos de formados. Desses dois universos, nós tiramos a amostra estruturada do universo e a amostra do universo dos que se submetam às provas. Nós teremos a síntese estatística dos problemas de campo e a síntese estatística da capacidade de resposta. Vejam aí que nós já estamos começando a oferecer para a universidade, para a academia, um caminho sólido do que ela pode fazer, sem desrespeitar o sistema regulatório, o que ela pode fazer para se aproximar do mercado e se tornar mais atraente para aqueles que querem ingressar na engenharia e ter uma carreira promissora. Evidentemente, a correlação estatística entre os problemas e as competências vão definir oportunidades e que serão identificadas e fornecidas às entidades, à profissão e à academia para que repensem suas atuações e, por outro lado, possam oferecer novas soluções mais atualizadas para a sociedade. Como eu disse, nós temos um quadro evolutivo onde o primeiro nível, o nível A, é um nível equivalente àquele que é exigido
nos países que têm exame de habilitação para o exercício profissional. Então, nós fomos buscar... Aqui eu acho que eu pulei um slide. Nós fomos buscar, desculpem, no exterior, o que se exige, o que é praticado hoje em termos de formação, o que é praticado hoje em nível de formação, de pós-graduação, de educação continuada, e montamos um processo compatível com o que existe no exterior. Ele é compatível, mas ele não segue as características estrangeiras, porque o sistema de habilitação profissional brasileiro é único e diferente dos demais países. Então, como nós procuramos e estudamos como evitar conflitos com a legislação brasileira, nós tivemos e optamos por um processo compatível, que com o tempo poderá evoluir para ser um processo integrado aos padrões internacionais. A concepção é parte do conceito de entrega. Pretendemos introduzir a cultura e o hábito de educação continuada para engenheiros, requalificar engenheiros como líderes de processos produtivos e utilizar esses requalificados como líderes e indutores de processos de desenvolvimento de equipes por eles lideradas. São ciclos rápidos evolutivos de requalificação profissional, identifica carências cognitivas e de desempenho. Os bancos de dados referenciais se baseiam em base estatística sólida e vamos atestar de forma independente e de forma transparente e de forma crível a proficiência dos profissionais nas áreas definidas pelo mercado. Trabalharam nesse programa, basicamente, junto comigo, o Luiz Bersou, que infelizmente faleceu, a Cibele Monteverde, o Lawrence O, o Miguel Inátios e o Milton Marelli. Além disso, eu agradeço aos 62 colaboradores que voluntariamente contribuíram para o desenvolvimento e aprimoramento do projeto. Eu me coloco, então, agora à disposição dos senhores para tentar responder às suas perguntas. Muito obrigado, Marcelo. Vamos passar, então, às perguntas pelos presentes. Por favor, aqueles que querem fazer alguma pergunta aqui no chat. Não é no chat. Chat não, é na participantes. Nos participantes. O Kevin foi falar no chat, mas é nos participantes. O Paulo Kev, você está fazendo... Proste, raise hand. Clicar no raise hand. Raise hand no participantes. Vocês clicam aí que eu já estou vendo aqui os que querem fazer alguma pergunta. Por favor, acho que é o Kev está... Não, é o Kev que está querendo? O Kev é o coordenador. Ah, tá. Então é o João Oliva. João Oliva quer fazer uma pergunta. Pois não, João Oliva, está com a palavra. Damaro. É som. João Oliva, precisa de som. Som. Pronto, agora sim. Marcelo, assisti atentamente as suas colocações nesta apresentação, de profundidade. Eu há muito tenho ouvido falar sobre certificação e qualificação profissional, mas nunca tive uma apresentação, tive a oportunidade de assistir uma apresentação com tanta consistência de estudos e pesquisas, de quanto andam a nossa engenharia do ponto de vista do ensino médio, ensino superior e o sistema de habilitação profissional do sistema CONFEA-CREA e CONFEA-CREA. Então, é um impacto até considerável, né? Pela minha militância dentro da engenharia e dentro do sistema também. Eu não fazia ideia que nós tínhamos tanta discrepância, né, de formação profissional como você apresentou nos trabalhos. Eu não tive chance de anotar, porque você realmente, a sua apresentação a sua fala é rápida, mas
você tem aí tudo isso muito bem organizado através da sua apresentação, dos slides, né? E traz uma riqueza de informações bastante interessante para que a gente possa verificar como... Aí que está. Bom, diante dessa sua apresentação, dentro desse quadro que você nos apresenta, né? Eu sei que para que isso fosse implantado, né? Exame de qualificação, exame de ordem, que é a mesma, são denominações diferentes, mas se tem falado muito dentro do sistema do exame de ordem, assim como os advogados fazem, né? Só que você apresenta um exame de qualificação profissional em que o profissional seria avaliado ao longo da sua carreira profissional. Nós temos dentro do nosso sistema de ensino, por exemplo, existem na Europa e na América do Norte, o ensino médio é mais longo do que o nosso. O estudante, quando chega na universidade, ele já tem conhecimento de matemática, de física, de química, enfim, dentro da nossa área de engenharia, muito mais apurado do que nós temos hoje no Brasil. Na matemática, ele já chega conhecendo integral e derivada, tá? Então, ele entra no curso de engenharia com um conhecimento mais aprofundado. Bom, nós temos talvez muito mais... Aí o Prost, depois, se eu estiver falando alguma coisa errada, Prost, você que é da área de ensino, pode até me corrigir. No final eu vou falar alguma coisa. São 38 anos. Isso, só 38 anos. Com giz na mão. Então, eu sei que a dificuldade para o Prost, evidentemente, vivencia isso no âmbito da sala da escola, né? E agora, para que nós tenhamos uma engenharia, né, no patamar, na qualidade apresentada, Marcelo, é uma distância aí muito grande. Para nós darmos esse salto, né, dentro da sua apresentação, nós teríamos que dar um salto aí de mudança do nosso sistema de uma forma bastante forte, bastante agressiva, para que num prazo aí de uns 4 anos, mudando tudo que nós temos hoje com a formação profissional, com o sistema de habilitação e com exames de ordem, para chegarmos num profissional mais gabaritado e que não tenha tanta... sinceramente, eu não nas andanças minhas pelas empresas em que eu trabalhei, né, a gente, lógico, percebe que tem profissionais mais bem qualificados, com experiências maiores de chão de fábrica, de empresas formadoras de mão de obra no Brasil. Eu sou do sistema Telebrás. No sistema Telebrás, nós tínhamos um centro nacional de treinamento, um centro regional de treinamento, e capacitávamos todos os nossos profissionais ao longo da sua carreira. Então, ele só estava pronto mesmo a desenvolver projetos na área de telecomunicações, de rede externa, de rede interna, dimensionamento de sistema de transmissões, depois de uns 10 anos dentro da casa. Então, nós tínhamos empresas que formavam a mão de obra. O sistema Eletrobras também formador de mão de obra. Hoje, essa história mudou um pouco. As empresas querem o profissional já preparado, né? Então, diante dessas colocações rápidas, Marcelo, eu diria o seguinte: é excepcional o trabalho. Eu não sei como virar essa página, como virar esse interruptor aí de time, né, para que nós possamos alcançar, né, um nível ideal dentro da apresentação que você fez. Talvez nós tivéssemos que andar alguns degraus, né, por vez, para chegarmos num patamar que fosse o ideal, que é a sua apresentação. Então, primeiro, belíssimo trabalho. Eu sei que é um profissional diferenciado no nosso meio também, como alguns que estão aqui, que a gente percebe isso nas suas falas, né? Então, como é que você imagina que a gente possa colocar em prática, né,
dentro do nosso sistema profissional hoje, dentro das nossas empresas de engenharia? Como é que você acha que isso pode avançar, né, para alcançar esse estágio que você apresentou para nós? Essa é a minha pergunta. Então, muito obrigado. Primeiro, João, eu queria agradecer as suas palavras gentilíssimas, né? Que eu acredito muito mais à amizade do que aos meus méritos. Mas não é mérito seu. É o seguinte, nós olhamos todas essas referências globais, tá? Perfeito. Os senhores têm aí, naturalmente, países ditos do primeiro mundo, mas nós temos algumas surpresas, como Malásia, né? Austrália, tá certo? Todo esse pessoal se defronta hoje com um problema. Tem a Federação de Engenharia no Sudeste da Ásia, do Pacífico. Todo esse pessoal se defronta com esse tipo de problema. Então, o que eu quero pontuar é o seguinte: eu não tenho a menor expectativa pessoal de concluir esse processo, porque esse processo foi imaginado para ser completado em cerca de 20 anos, 7 ciclos de 3 anos. Né? Então, eu não tenho expectativa, não pessoal, eu imagino viver muito mais do que isso, mas partindo da idade que eu estou, daqui a 20 anos, eu não sei se eu tenho a estamina necessária para acompanhar um processo desse. Né? Mas, desde já, eu convido os senhores a me acompanhar, todos a me acompanharem. Né? É uma escalada gradual, onde nós começamos com a uniformização, uma tentativa de nos aproximarmos de uma uniformização dos critérios mínimos de graduação, de proficiência na graduação, e depois nós vamos fazer a trajetória caminhando. Vamos examinando o que cada entidade está entendendo como necessário naquele instante, e examinando as respostas que nós tivemos de desempenho das pessoas, a resposta de desempenho das questões apresentadas, isso é muito importante, né? Que a gente veja se as questões são pertinentes, se elas estão bem formuladas. Não podem ser questões de pegadinha. Tem que ser questões que resolvam aspectos práticos, objetivos e claros e conceituais de engenharia. Né? Na área de telecomunicações, há uns anos atrás, eu tive no CPQD. Né? E adoraram a ideia. E as carências do CPQD, apesar de todas eram as mesmas do CPQD. Né? São as mesmas da ABIC. Sabe, os problemas são os mesmos, mudam eventualmente um pedaço da embalagem. Mas é uma longa caminhada? Sim, é uma longa caminhada. A minha formação é de engenheiro estruturista. Eu me baseio muito no exemplo do Reino Unido, da Inglaterra. A Inglaterra tinha e tem um acervo de 25 mil pontes, com problemas de pontes que estavam caindo aos pedaços e pontes que estavam em bom estado. Eles fizeram um programa de solução, começando com as pontes em bom estado e as em pior estado, atacando elas simultaneamente. Em 20 anos, eles resolveram e uniformizaram o padrão para todo o Reino Unido. E essa é mais ou menos a ideia. Daqui a 20 ou 21 anos, nós teremos, se Deus quiser, um Brasil melhor qualificado pelos seus engenheiros, que estarão melhor qualificados e terão aderido a um processo de educação continuada. Damar, pois não, eu estou às suas ordens. Pergunta. Marcelo, boa tarde, parabéns pela palestra. Eu fiquei muito contente aí com a sua exposição, porque a gente já está com esse tema desde a palestra anterior, né, do Tadeu, que ele viu no aspecto mais burocrático e legal de como se fará essa certificação, e você veio dar assim um complemento
do que significa a certificação, né? O que significa a qualificação do engenheiro e da engenharia. Quer dizer, parece que foi combinado para se complementar o quadro aí, né? Então, Marcelo, é o seguinte, a gente está com uma tese, primeiro que você para usar um conhecimento, primeiro você precisa aprender a conhecer, né? Que estão dando aí atribuições para técnicos, para outras áreas, corretor de imóvel, sem aprender na faculdade aplicar um conhecimento que é próprio da engenharia, né? Isso é um absurdo total, né? Então eu vejo assim que as políticas da engenharia estão muito falhas, estão deixando a gente para trás, acho que falha do próprio sistema, né? Que não acompanha isso, não vê essa exposição que você pôs aí, é uma coisa importantíssima que tem que ser conhecido e tem que ser visto. Então, uma coisa é o que a gente pensa, outra coisa é como aplicar, né? Fazer acontecer. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, nós estamos defendendo uma tese que engenharia é segurança nacional, porque segurança nacional não se faz sem tecnologia, né? Então, nós precisamos ter assim, um mote que a engenharia se coloque na importância dentro da sociedade, né? E todo o resto vem atrás, inclusive o ensino, que precisa ser muito melhorado, porque não adianta a gente fazer tudo isso aqui numa ponta e o ensino continua do jeito que está, né? E a gente tem como referência o ITA, né? Talvez a USP. Então, eu te pergunto, como essa certificação, no caso, substituiria um eventual, que nem o exame da ordem lá, né? Teria o exame aqui a gente substituiria essa qualificação, esse exame de qualificação do profissional através da implantação dessas certificações por entidades de classe, dentro desses critérios aí que você colocou? Obrigado. Olha, primeira coisa, todo mundo, quando você fala em certificação, pensa em exame da ordem. Primeira coisa que eu queria falar é a seguinte. Você tem, no conceito da ISO, a perecibilidade da certificação da qualidade. A ISO exige que você, a cada interregno, 2, 3, 5 anos, renove o seu certificado no sistema ISO. O sistema de qualificação, de certificação que nós estamos planejando, é um sistema evolutivo. Ou seja, primeiro, você não pode queimar etapas. Você não pode começar achando que você é o rei da cocada e começa pelo nível mais elevado. Não. Você tem que começar pelo nível mais baixo, né? Segundo, liga o microfone, Marcelo. Liga o microfone. O microfone. Indo tão bem. Desculpa, eu vou voltar então ao que eu comecei a falar. O nosso sistema é um sistema completamente diferente do sistema da OAB. A OAB te dá uma licença permanente e eterna para o exercício profissional. Primeiro, nós não damos licença a ninguém. Quem dá licença é o sistema Confeacrea. E nós não temos nenhuma fronteira de conflito com o sistema Confeacrea. Ele habilita e ele continuará habilitando. O que nós vamos atestar é a proficiência em diversos sistemas. E esta proficiência vai ser calibrada e atestada e aferida periodicamente. Ou seja, primeiro, a participação voluntária, você pode fazer o exame quantas vezes você quiser. Certo? Para você obter a licença profissional dos Estados Unidos, o índice médio é de que 70% dos candidatos conseguem ser aprovados em até 2 tentativas. Ou seja, mesmo lá, 30% não consegue a sua licença profissional, é reprovado. Aqui, você participa voluntariamente,
Se você não for certificado, você continua participando no mercado de trabalho. A certificação não impede nem restringe nada. Agora, a certificação renovada periodicamente atesta que você é uma pessoa dedicada à melhoria da sua condição profissional técnica, à melhoria da sua condição profissional pessoal, ao seu engajamento no mercado de trabalho. Isso são atestados, na minha opinião, valorizáveis pelo empregador. Então, são coisas muito distintas. Nós não estamos olhando isso como uma ferramenta de reserva de mercado. Quando eu tive a oportunidade de estar nos quadros nacionais, identifiquei inúmeras ilhas de qualidade espalhadas pelo país que não são reconhecidas como tal. A certificação vai dar visibilidade a essas ilhas, sejam polos de desenvolvimento de conhecimento, sejam profissionais que não tiveram oportunidade de cursar uma escola de mais prestígio, mas que são excelentes e competentes e atualizados. Esses vão ser identificados claramente. Me ajudar uma coisa. As nossas provas não vão fornecer notas. Elas vão fornecer um atestado de suficiência. Mas nós pretendemos dar a cada examinando, na saída da prova, já um diagnóstico da sua situação pessoal nas diversas áreas em que ele foi examinado e como ele se desincumbiu nessas diversas áreas, identificando onde há lacunas e onde há domínio de proficiência para que ele organize a sua vida profissional. Mas eu quero aproveitar e responder uma coisa que o Proust falou, desculpe. Nós temos grandes instituições de ensino no país, grandes em porte, cuja biblioteca técnica exigida pelo MEC na avaliação, a biblioteca é móvel. A biblioteca acompanha um inspetor, uma pequena antecipação. Então, chamar o Ministério da Educação e Cultura para se manifestar sobre um processo manifestamente ineficiente, não, na minha modesta opinião, não vai agregar nada. O grande problema, eu tenho, somando 5 anos como aluno, né, e os meus 38 de magistério em várias universidades, e fiz carreira e me aposentei pelo Mackenzie, né, eu acompanhei desde lá, da época dos militares, aquela reforma primeira que houve do ensino, que foi um grande impacto, e que eu entendi que aquilo foi feito muito e que iria ser algo negativo mais para frente. E realmente a gente começou a colher frutos negativos pela qualidade que veio caindo vertiginosamente do ensino. Eu, por exemplo, tenho 6.800 horas para me formar como engenheiro civil. Hoje, com 3.200 horas, você forma um engenheiro civil. Então, você nota, licionando, que uma coisa chamada motivação, que é só por interesse ou necessidade do indivíduo, né, essa motivação veio caindo vertiginosamente ano a ano. Né? O aluno chega no 3º ano totalmente, aqueles que não abandonam, basta dizer que uma determinada universidade que eu dei aula, entravam 120 alunos por semestre para fazer civil, formava-se um grupo de 29, 30 lá no 5º ano. Até o 3º ano, a coisa caía de 120 para 30. Dali do 3º ano para frente, a coisa se mantinha, que eram os 30 alunos, 35, 29, que iam realmente até o fim. Né? Mas tudo por desmotivação. E esses que ficavam mesmo diziam o seguinte: eu estou aqui, mas é para passar. É para ter nota, passar e pegar o cartucho. Porque eu aprendo no meu estágio. Idade hoje do ensino da engenharia, minha gente. Eu aprendo no estágio. Ele é bitolado pelo empresário. E o empresário hoje,
ele quer o aluno de engenharia que pouco sabe, porque ele quer treiná-lo e adestrá-lo, que o termo seria essa, dentro dos interesses dele e daquela produção dele. Essa é a verdade da coisa, lamentavelmente. Eu escrevi uma matéria, né, que foi aprovada até para um determinado Cobenje, lá da Benje, sobre esta desmotivação, que eu tive a oportunidade até de apresentar aqui no CDE. Né? Então, para a gente ver o âmago dessa questão do ensino, nós temos que fazer um estudo muito profundo desse, como surgiu o nosso ensino até os dias de hoje. Nós temos três modelos, nós que todos sabem, é o confessional, que é o religioso, que é a base do nosso ensino, o jesuítico, que era rigoroso, paramilitar, que perdurou até essa reforma de 65, 66. Né? Veio a escola privada, com interesse no lucro, né? E a escola pública totalmente tutelada. Essa que é a verdade, uma tecnologia tutelada. Né? Então, a reforma, outra coisa, fizeram a reforma com o crescimento das cidades. Logo depois de Juscelino, a industrialização, o crescimento das cidades. Escola de engenharia, necessidade de engenheiros, não tenha dúvida, pela expansão urbana e industrial. Prepararam os professores, abandonaram os professores completamente. Não teve o preparo do quadro discente. Houve um abandono total. A base partiu daí. E você, para fazer um planejamento desse, tem que pensar primeiro no quadro discente. E a dimensão das escolas e a quantidade de alunos. Foi aberto as portas para qualquer empresário, dinheiro à vontade, a juros baixos, todo mundo investiu nisso. Né? Tive a oportunidade de ver gente da área, por exemplo, de pastifício, virando dono de universidade. Eu perguntei, fazendo uma consultoria em estrutura de madeira nessa universidade aí, né, conversando com os proprietários, 3 leigos, né, donos da faculdade, eles disseram o seguinte: estamos tentando aqui esse novo investimento, porque se não der certo, os imóveis vão valorizar e nós vamos perder dinheiro não vamos. Então, é a cabeça do nosso empresário que nós estamos aí. Como nós vamos? Poucos são que nem o senhor, seu pai, que eu tive a honra de ser aluno dele. Né? Que nem o padre Saboia também, que nem o Chamberlain, que nós temos que falar aqui. São os antigos, que são os antigos. Então, a motivação desse empresário do ensino é que é a grande dificuldade. Vamos continuar a pergunta. O Damaro quer fazer pergunta? Por favor. Quero. Marcelo, é o seguinte, quando eu falei da OAB, eu quis me referir ao resultado, porque lá, esse exame da ordem, eles buscam uma qualificação, embora eles dão, o que você falou está certo, que eles dão um registro, depois não atestam mais, mas as duas coisas é para buscar a qualificação do profissional. No ano passado, lá no CREA, eu coordenei um grupo para propor para o MEC, eles estavam estudando a diretriz dos cursos de engenharia, o MEC. E nós fizemos uma proposta, porque a proposta do MEC dizia até 3.600 horas os cursos. Nós falamos, não, tem que ser no mínimo 3.600 horas. Quer dizer, até tem curso aí de 1.000 horas. Quer dizer, a qualificação profissional que nós buscamos, que você busca, quando você certifica, não pode estar desgarrada das universidades. Se o cara vem com o ensino lá, mambemba, o cara não vai aprender nunca, né? Então, tem que ter aí em paralelo nós temos que lutar pela qualificação dos cursos de engenharia de graduação, sim, né? Não digo que é no ato da certificação, mas em paralelo tem que correr isso. E eu te pergunto, dá para fazer essa luta conjunta, ir no MEC e lutar pela qualificação dos cursos de engenharia? Porque quem não aprende não vai exercitar uma boa profissão. O cara tem que ter um bom curso para depois, a partir dali, na prática, aplicar tudo o que ele aprendeu. Nós fizemos nossa parte no CREA, foi aprovado em plenário, foi lá para o CONFIA. Me parece que o MEC aprovou o que ele quis lá. Depois não acompanhei mais, porque não deram retorno, né?
e fica dessa forma. Você acha que é possível um curso com menos de 3.600 horas de aula de engenharia? Obrigado. Damaru, você, como eu, estivemos na palestra do presidente José Tadeu da Silva na semana passada. O presidente Tadeu, eu fiz uma pergunta a ele sobre a aprovabilidade de um projeto de lei 6.699, encaminhado em 1990 e carqueirada, instituindo a responsabilização criminal pelo exercício ilegal da profissão de engenheiro. Eu tenho conversado com praticamente todos os candidatos à presidência do CONFEA, exceto nesse último processo eleitoral. Nesse daqui eu não conversei com ninguém sobre essa instituição da responsabilização criminal pelo exercício ilegal. No meu entender, enquanto não houver responsabilização criminal, a prática da engenharia será de livre arbítrio. Infelizmente, é isso. O MEC não vai se sensibilizar para as nossas questões, porque há outras questões mais significativas que vão preponderar. Eu tenho trabalhado profissionalmente atendendo a diversos grandes grupos educacionais pelo nosso país, atendendo a questão de tentar ajudar a consertar alguns problemas das construções dos campi. E vejo alunos que pagam mensalidades de 200, 300, 400 reais por mês para obter a graduação num curso de engenharia, tem o nítido conhecimento de que estão em busca da aquisição de um papel de diploma e não do conteúdo de diploma, sabem que não saberão nada na saída do curso, mas mesmo assim ainda estão olhando para um país cartorial. O que nós precisamos para ser competitivos é deixar de fora essas reservas de mercado, impostas carterialmente, e passarmos a trabalhar por meritocracia. Nesse conceito, o engenheiro devidamente capacitado se distingue do técnico de nível médio. E muitos dos técnicos de nível médio de boa qualificação depois vão atrás do diploma de engenheiro. Mas, basicamente, é a sua qualificação pessoal que vai torná-lo distinto do técnico de nível médio. Ou dos arquitetos. Os arquitetos, os agrônomos, andaram perseguindo habilitações profissionais inerentes ao engenheiro civil. Peça a um arquiteto para projetar ou construir uma barragem. Veja se ele aceita essa incumbência. Peça a um técnico de nível médio que projete uma ponte com mais de 30 metros de vão. Eles têm noção clara das limitações das suas competências. O que acontece é que muitos de nós não sabemos nos distinguir tecnicamente desses rudimentos de conhecimento que esse pessoal domina. Vá discutir questões de estabilidade, de uma edificação, vá discutir questões de nanotecnologia. Nós criamos no Instituto de Engenharia, há 10 ou 12 anos atrás, uma divisão técnica de bioengenharia. Vai ver se tem algum técnico de nível médio que vai se meter a discutir bioengenharia, manutenção de equipamentos sofisticados como tomógrafos e outros mais recentes ainda que eu nem conheço. Eles não se metem nisso. O que nós precisamos é fazer com que os nossos engenheiros mostrem que são capazes de resolver problemas maiores. Nós temos,
a grande maioria dos nossos problemas é rudimentar, e mesmo assim os nossos colegas não conseguem resolvê-los. Temos inúmeros problemas administrativos que cerceiam o exercício da profissão. A Lei 8666, que instituiu o atual processo de compras públicas, por exemplo, privilegia o menor preço em qualquer circunstância. O que acontece com isso? Ela proíbe, indiretamente, o desenvolvimento e aplicação de novas técnicas, porque você não está trabalhando no menor preço. E todo mundo sabe que uma técnica inovadora, no início, é mais cara, mas depois, com a sua disseminação, com o seu desenvolvimento, os custos baixam. Mas como você não pode implantar uma técnica inovadora, ela não se implanta nas obras públicas. Então, veja, nós criamos um círculo onde o cachorro corre atrás do rabo e não permite um desenvolvimento. E é justamente através da evolução, do conhecimento, da atestação disso através da meritocracia, de forma transparente, sem apadrinhamento, sem interferências políticas, capaz de resistir às pressões que são inerentes. Né? Você tomando providências, aprendi isso com o meu pai na preparação de exames vestibulares. Quem prepara a prova não sai da sala. E as questões são sorteadas dentro da sala. E só quem preparou a prova só vai sair da sala depois que o exame começar. Com isso, não há vazamentos. No nosso sistema, há um grupo de mentores que define os temas. Há um grupo de submentores que detalha esses temas ou subdivide eles. Daí se encomenda a um grupo de pessoas que preparem questões sobre esses temas. Vai para um outro grupo de pessoas que corrige essas questões, vê se essas questões estão formuladas corretamente e se as respostas estão corretas. Depois disso, as questões aprovadas vão para um terceiro grupo que não tem nada, ninguém sabe quem é, que vai ranquear, vai classificar essas questões e vai definir a sua aplicabilidade. Depois que passou por tudo isso, isso vai para um banco de dados que ninguém tem acesso e essas questões são sorteadas aleatoriamente durante a prova. Então, é criado todo um sistema auditável, né? Mas que garante a impessoalidade, garante a integridade e garante que o cidadão sente do lado. Sentamos um ao lado do outro para fazer a mesma prova, as nossas questões serão diferentes. Né? Cabe aí um pequeno comentário. Para cada questão que eu lhe apresento num banco de dados, eu preciso ter 7 outras questões alternativas para que no sorteio não haja coincidência de provas. Então, uma prova de 60 questões, eu tenho que iniciar essa prova com um banco de 420 questões para que os candidatos, as questões sejam sorteadas aleatoriamente à medida que o cidadão vai respondendo à prova. Então, tudo isso são mecanismos praticados no exterior, mas que aqui no Brasil é uma revolução cultural. E você sabe bem que quem começa a revolução cultural leva tiro. E nós vamos levar tiro. Né? Mas estamos olhando o bom combate. Então, não é o olhar do MEC, não é o olhar do sistema Confea-CREA, mas é o olhar. Eu preciso de engenheiros que saibam fazer isto. Quando eu vou trabalhar no Piauí, eu tenho que ter certeza que eu acho um engenheiro no Piauí que saiba minimamente resolver as questões básicas que fazem com que eu vá até o Piauí e seja possível recrutar o engenheiro no Piauí, como em Rondônia, como em Campinas, como no Rio Grande do Sul ou no interior da Bahia. Nós temos profissionais em todos esses lugares, com resultados pífios em todos os lugares e com resultados excelentes em todos os lugares. Mas nós temos que ter um sistema em que as obras dependam cada vez menos da pessoa individual do engenheiro, que a gente tenha
profissionais com proficiência mínima, uniforme no país. Senão, é um drama. Nós não podemos ficar exportando engenheiros da Avenida Faria Lima para o Brasil todo. Esse é o grande drama que a indústria tem. Como que nós vamos encontrar profissionais? A Associação Brasileira de Tecnologia de Celulose e Papel fez um acordo com a Universidade da Bahia pedindo que formasse engenheiros especializados em celulose e papel. E garantiu para a universidade 2.000 vagas. Eu cubro 2.000 alunos para se especializar em papel e celulose. Sabe quantos anos eles estão esperando a formação desse curso? Né? Quando eu fui vice-presidente de atividades técnicas no Instituto, o DR, Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, veio nos procurar porque queria um curso sobre drenagem de rodovias. Eu, então, procurei profissionais das principais escolas que nós tínhamos. Escute, eu quero um curso de drenagem de rodovias. Muito bem, estou esperando até hoje. Faz 10 anos que eu deixei a vice-presidência. Né? O que interessa? Se o curso existe, não. Interessa que os profissionais que querem aprender a desenvolver sistemas eficientes de drenagem de rodovias tenham onde estudar. É isso que interessa. Marcelo, temos dois. Eu vou pedir, Ricardo, vou pedir só um minuto, porque o Eduardo Luna e o Tiago Gardim estão querendo fazer pergunta. Quem é o Eduardo Luna? É o Merrege? Então é você. Não é, liga a câmera. Tá. Eduardo Luna e Tiago Gardim. Eles querem fazer perguntas. O Eduardo, por favor, pode perguntar. Depois o Ricardo, eu agradeço que depois a gente volta para o Ricardo. Eduardo, pode perguntar. Liga. Boa noite a todos. Obrigado, Marcelo, aí pela explicação. Vocês conseguem ver, eu sou um recém-formado engenheiro, então É eu posso falar com... Oi? É parente do Romeu Luna, não? Não conheço. Talvez seja, mas desconhecido. Bom, eu como recém-formado engenheiro, durante os meus 5 anos eu tive pouquíssimos professores que eram da indústria. E isso realmente causava um desconforto no aluno, porque... Desculpa, Luna, você é formado em engenheiro? Qual é eu sou engenheiro de materiais, pelo Mackenzie. Formado pelo Mackenzie, tá. Isso. E durante a minha formação, tive pouco contato com professores da indústria. Os que eu tinha, as aulas eram excelentes, você conseguia ver as aplicações dos estudos na prática e talvez por isso causasse mais interesse. Perdão, Proust, mas talvez por isso que os engenheiros em formação digam que aprendam muito no estágio, porque é uma falta que eles sentem na faculdade. E eu digo isso no Mackenzie, mas eu tenho amigos formados pela UFSCar, pela Poli, e todos sentem exatamente a mesma coisa. Então, isso não é de uma universidade, isso é estrutural, pelo visto. Estrutural devido a demandas do MEC, demandas da própria faculdade. Por isso me preocupa um pouco esse afastamento que o Marcelo está falando do MEC. Eu acho que é interessante estar próximo. Eu também não acredito no MEC, eu acho que, para mim, deveria ser extinto. Mas isso é questão para outra conversa. A minha pergunta para o Marcelo é, vocês esperam que, criando essa demanda, você vai gerar a mudança dentro da faculdade? E você acha que essa mudança pode gerar alguma mudança também no ensino médio, que eu acho que é muito importante? Eu tenho, mais do que esperança, eu tenho certeza de que isso ocorra. Né? No seguinte sentido. Você resolve que você vai se incorporar ao processo de certificação. Para isso, você precisa estudar. Muito bem, a primeira pergunta que eu me deparo é aonde eu vou estudar, como eu vou estudar. Né? Não existe um manual do escoteiro, mirim, para você estudar. Então, eu tenho que procurar em algum lugar. O lugar mais intuitivo
no seu caso, que vem do Mackenzie, é procurar Mackenzie. Sim. Procurar os seus professores e falar, olha, eu quero me preparar para a prova tal, e estou vendo aqui, não é uma crítica aos professores, por favor. Estou vendo aqui que na prova vai cair isso, 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 e eu percorro aqui as minhas apostilas, os meus apontamentos, e não encontro nada disso. Onde é que eu posso encontrar isso? Muito bem. Você é um só, Eduardo, mas se 10 colegas seus da classe, ou mais ou menos da mesma época, procurarem os mesmos professores para fazer perguntas semelhantes, o que vai acontecer? Esse professor vai falar, opa, tem Preciso uma... introduzir isso na minha disciplina. Ou eu vou introduzir isso na minha disciplina, ou eu vou criar um curso paralelo para ministrar essas aulas. Tá? Eu vou pedir licença à universidade para dar essas aulas fora do meu horário regular ou qualquer coisa assim, ou até vou criar um cursinho, né? Para dar essas aulas, vou criar umas apostilas para que você possa se preparar. Então, nesse sentido, imagine essa pressão sobre 3, 4, 5 professores. Depois de um tempo muito curto, esses professores estarão conversando entre si, falando, sabe, eu estou tendo demanda disso. Ah, curioso, eu também estou tendo demanda daquilo. De alguma forma, isso vai se incorporar à cultura da faculdade e vai fazer com que a faculdade comece a pensar, puxa, será que nós não devemos incorporar isso no currículo? Ah, mas o MEC não pede. Mas e a faculdade cobrará o MEC. Essa é a sua ideia. Não. Veja, mas tem demanda de aluno. Tendo demanda de aluno, eu dou um curso. O grande problema das escolas hoje é a falta de alunos. Se tem alunos querendo ter um curso, as escolas se viram para... Se viram é uma forma deselegante. As escolas se estruturam para dar essas aulas. É natural que isso aconteça. Sim, a lei de mercado, né? É lei de mercado. Agora, o que vai acontecer? Você está estudando, você arranjou um emprego, você está estudando para fazer a sua certificação. Duas pessoas vão saber disso. O seu chefe e as pessoas que trabalham com você que não são engenheiros. Muito bem. O olhar do seu chefe pode seguir uma das seguintes 2 alternativas. Tem um cara aí que quer ser bacanão, quer estudar, quer crescer e tal, vai ser melhor que eu. Essa é uma barreira que existe. Ele também pode se certificar, ele não precisa ficar na zona de conforto que ele está. Mas o que me interessa é aquele pessoal que eu vou chamar de um pouco menos qualificado e que vê que você começou a estudar. Por começar a estudar, você aprendeu uma série de coisas e fala, opa, já sei resolver esse problema, já sei resolver aquilo. Você se destaca, é natural isso. Mas aqueles que trabalham com você falam, pô, olha esse Eduardo, que malandro, ele começou a estudar, ele começou a resolver os problemas, e eu quero crescer com ele. Eu vou crescer junto com ele. O que ele vai fazer? Ele não vai no Mackenzie. Ele vai na escola de 2º grau, onde ele estudou, e fala, olha, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo. Vai fazer a mesma coisa que você fez com o seu professor na faculdade. Então, esta pressão sobre as escolas de nível médio vai acontecer naturalmente. Eu tenho um exemplo na minha vida profissional. Eu tive um sócio que era professor da escola e que notou que nas aulas, no curso normal, ele se formou em primeiro lugar. No curso normal, faltaram uma série de disciplinas de aplicação prática. O que esse cidadão fez? Sábados à tarde, das 2 às 5 horas da tarde, ele dava aula gratuita, sem lista de presença, na escola. Muito bem. O que aconteceu? Em 3 meses, não cabiam alunos na sala de aula. Tá? Que é mais ou menos o que eu te falei agora. O que aconteceu no passo seguinte? A escola proibiu ele de dar essas aulas.
Pior solução possível, né? É complicado. Por quê? Porque podia colocar a escola em situação delicada, com o MEC e tal, não sei o quê. Sim. Tá certo? Então, bem, esse é um exemplo que eu vivi. Tá? Eu não era esse, não fui esse, nunca fui professor, mas esse meu amigo, colega, sócio, generosamente fez isso. E eu acredito piamente que na hora que você apresenta algum conhecimento que o aluno sinta utilidade, ele vai lá. Numa palestra no Instituto de Engenharia, dada pelo então diretor da Escola Politécnica de São Paulo, foi perguntado a ele se ele sabia como explicar o fato de que na Escola Politécnica 40% dos ingressantes na Escola Politécnica abandonavam o curso antes da conclusão do segundo ano. Fala, sabe, eu nunca soube que isso acontecia e muito menos por que acontecia. É uma resposta muito incômoda. Muito incômoda. Né? São recursos públicos, joga-se fora 40% sem perceber, sem tomar uma atitude. O curso de engenharia é um curso difícil, é um curso que exige dedicação, e mais do que isso, muitos dos estudantes de engenharia precisam trabalhar para se manter, o que gera um conflito com a disponibilidade de carga horária para estudar. Então, o MEC não olha para isso. E nós temos que olhar se nós queremos bons engenheiros. Passaria a palavra. Obrigado, Luna. Para o Obrigado a Tiago. vocês. Pois não, Tiago. Pode fazer sua pergunta. Oh, você não tem o... Boa noite. Desculpa, eu estou com a câmera falhando no computador. Queríamos ver você, sua idade, tempo de formado e faculdade. Olha, eu sou colega de formação do Paulo na FGV, na área de políticas públicas. Ah, pois não. 30 anos. Você não é espião do MEC, né? Não. Eu sou diretor da Associação dos Jovens Empresários de Brasília. Eu sou empresário educacional. Legal. Eu tenho uma empresa de atendimento de tutorias. A gente ensina as pessoas a estudar, tirar certificações. Eu achei muito relevante esse seu projeto, porque a gente vê nas áreas de tecnologia, principalmente, uma tendência sistemática pela certificação, e até o mercado ignora a própria relação de do bacharel, do mestrado. Isso não é importante. Importante sabe programa em PHP, Java, de publicidade, setores de administração, são cercados de certificações, mostrando que o importante mesmo é a competência. E eu vejo o seguinte, o estudo individual, disciplinado, ele é um estudo árduo, mas o mercado educacional privado, que não tem regulamentação, ele tem desenvolvido N formas de transpor esse problema de longa duração de algumas competências que demoram para ser adquirido. Como é que você vê a possibilidade uma certificação substituir o diploma no mercado? Eu entendo que o mercado vai aceitar bem, mas a formação dos engenheiros, será que é suficiente numa formação independente? Eu posso te responder o seguinte. O documento de inscrição para você ingressar no processo de certificação é único. É a carteira do CREA. Quem não tem carteira do CREA não entra no processo de certificação nosso. Tá certo. Tá? Então, veja, nós não estamos disputando espaço com o sistema Confiacrea. Nós estamos pegando um sistema que existe, pode eventualmente ter os seus problemas, mas nós acreditamos nesse sistema. Nós achamos que há interfaces com esse sistema, sim, mas a partir do momento que o cidadão foi habilitado pelo CREA, nós temos todo o interesse em que ele se qualifique.
Não, conforme as palavras do professor, do presidente Tadeu na semana passada, o CREA não tem atribuições legais para cuidar da questão da qualificação. Isso, nas palavras dele, deve ser atribuição das entidades. E nós estruturamos justamente uma entidade, junto com o Instituto de Engenharia, junto com a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, que é o órgão de representação sindical patronal da área de serviços, onde está a engenharia. Nós estruturamos um processo que respeita as instituições existentes, respeita as suas características e as suas limitações, e que trabalhará para complementar e suprir essas deficiências. É isso. Ok, então. O Ricardo, nós já estamos 7h30, meia hora acima. Ricardo, você tem alguma pergunta a mais para fazer? Não tem mais pergunta. Okay, então, o João Oliva tem alguma pergunta? Seja breve, por favor. Vamos encerrar, Prost. Vou ser bastante breve, Prost, Eu acho melhor. Só quero aproveitar, veja, a surpresa foi muito boa, né, em saber que a Sociedade Brasileira de Certificação, como o Marcelo apresentou, ela está dissociada, né, do ponto de vista institucional, né, empresarial, do nosso sistema e também do ensino, que é o MEC. Então, aí eu acredito sim que tenha uma grande oportunidade de acontecer. Assim como o Thiago falou, que eu também sou engenheiro eletricista da área de telecom, e que na área de tecnologia da informação nós temos empresas que dão cursos e certificam profissionais para que esses profissionais possam ter o seu ingresso no mercado. Se não tiverem essa certificação, eles não têm acesso ao mercado de trabalho que exige essa certificação. Então, mais ou menos por aí. Agora, uma outra coisa, Marcelo, que me deixou muito preocupado, na sua apresentação, logo nos primeiros slides, mostra que um número muito grande de profissionais, né, saem completamente sem preparo algum, isso em nível nacional, né? Como você citou, aqui em São Paulo tem, no Nordeste, enfim, qualquer canto do Brasil tem um número de profissionais que saem das escolas de engenharia, né, sem a mínima qualificação para que possam sequer atuar profissionalmente. Então, só essa colocação que eu faço aí, que eu acho que é importante para a gente... E muito obrigado. Sucesso, Marcelo, para essa nova empresa que vocês criaram, né? Não sei se o nome é esse, empresa, mas a Sociedade Brasileira de Certificação, e tem um nome mais completo aí. Obrigado. Marcelo, as suas conclusões finais, por favor. Primeiro, eu acho que o assunto é bastante extenso e eu me coloco à disposição dos senhores para voltar numa outra oportunidade. Segundo, eu quero convidar aqueles que gostariam de formular posições mais objetivas com relação às exigências profissionais para o segundo estágio, já que o primeiro estágio é o estágio de aferição da capacitação mínima para a qualificação, para exercício profissional, que, por gentileza, me procurem. Costumamos ter reunião no Instituto de Engenharia nas sextas-feiras à tarde. Naturalmente, com essa questão da pandemia, as coisas ficaram mais complicadas. Eu volto, o processo é voluntário para os profissionais, o processo tem que ter credibilidade, nós não vamos fazer disso um centro burocrático, nós não vamos dar cursos para que depois nós atestemos que aqueles que estudaram conosco têm a proficiência, nós vamos estabelecer, sim, claramente diretrizes. Como o candidato vai se preparar, como a sociedade vai se organizar para isso, nós temos todo o interesse em ajudar nisso, mas nós não podemos
para não conspurcar a questão de credibilidade e de independência, atuar nisso, né? Senão, fica uma coisa que nasce morta. Os senhores estão convidados, em nome da SBCE e do Instituto de Engenharia, que é quem organizou e patrocinou esse processo, né? Eu os convido a participar. Toda e qualquer entidade profissional é bem-vinda, independentemente da sua área de atuação. Por quê? Organizacionalmente, nós precisamos trabalhar com as entidades. Isso não é um projeto pessoal, isso não é um projeto de uma casa. Isso é um projeto de Brasil, isso é um projeto de cidadania. E é isso que nós estamos buscando parceiros para levar o nosso país àquela posição que nós entendemos que ele merece. Marcelo, muito obrigado pela sua brilhante palestra. Quero agradecer a todos que aqui estão presentes, que participaram dessa palestra, e fazer um convite para a próxima semana, dando continuidade a esse ciclo que começou com o Tadeu, agora continuado pelo Marcelo, com o nosso Ricardo Yamamura, que vai dar continuidade ao tema, a semana que vem, sobre certificação na perícia judicial, na engenharia legal. Muito obrigado a todos e a casa está aberta. Marcelo, quando você puder nos brilhar com mais uma outra palestra, está sempre às ordens aqui. Estou às ordens. Muito obrigado.